todos que assistem ao meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez mais um vídeo de análise. Não sei se quem viu e lembra, no meu vídeo de análise do Thorin, eu disse que antes de lançar ele, eu tava fazendo outra análise, mas que infelizmente não tava conseguindo me aprofundar, porque eu tava doente, coisa do tipo. Essa análise eu vou trazer hoje para vocês. Estamos falando de Wolfenstein The Old Blood, esse que foi lançado esse mês e provavelmente vai ser a última análise que eu vou trazer para o canal desse mês. Então chega de enrolar e vamos partir com as minhas primeiras impressões. Então bora. Cara, eu demorei demais pra fazer The Old Blood, porque eu tava jogando enquanto eu tava doente. Eu joguei durante um tempo, aí de repente pra mim eu já tava boiando um pouco na história, né? E cara, por onde começar, né? The Old Blood é um game extremamente diferente, né? Entre aspas, ele seria uma expansão ou então um extra, se preferirem, DLC, né? E cara, The Old Blood, pra quem não jogou nenhum game da série, é muito confuso, cara. É muito, sei lá, estranho. Eu sinceramente só tinha jogado os primeiros e realmente vi que não dava pra fazer uma análise sem jogar todos. E foi o que eu fiz. Eu joguei todos os jogos antes de Old Blood e tenho que falar pra vocês, sinceramente, falando de uma forma inicial, claro, pode mudar minha opinião na análise final. The Old Blood não é pra qualquer um jogar, cara. Se você não jogou nenhum jogo da série, você não vai gostar, cara. Tipo, inicialmente você não vai gostar. Eu não tinha jogado quase nenhum e não tinha gostado inicialmente. Até mesmo para quem jogou os anteriores é bem diferente. Ele não é tão diferente assim, mas algumas coisas você tem que se acostumar diferente. Principalmente o ritmo do jogo, né? Para quem quer saber se vale a pena ou não comprar ele, se ele realmente é bom inicialmente, sim, ele é um game muito foda, foda demais. E eu gostei. Eu joguei em média, sei lá, 40 minutos para fazer as primeiras impressões. Deu para ter um entendimento básico do game. E se vale a pena ou não, vocês vão saber agora na análise final. Então, bora! One of General Death's lieutenants is keeping the folder mentioned in your mission briefing at her base of operations. This folder contains the location of Death's compound. Could be our last chance, Blazkowicz. I've got a plan. Break into the keep. Kill every Nazi in there. How many goddamn Nazis are there in this world? Wolfenstein The Old Blood é uma expansão lançada esse ano de 2015. O jogo foi desenvolvido pela Machine Games e distribuído pela Bethesda Softworks. E como é a história do game? Cara, a história do game, pra mim, eu adianto a todos vocês, é o ponto mais forte do game. Por que, Marcos, é o ponto mais forte? Porque ela fala sobre a Segunda Guerra Mundial, cara. Eu estudei muito sobre guerras, muito sobre história, cara. E eu sou apaixonado em saber sobre essa época em exato, né? Não que isso seja algo bom. Foi uma época muito triste, né, onde você via como realmente estava ficando a humanidade, como era um ser humano em desespero e tal. O legal mesmo é estudar e saber que nada que a gente
tem hoje seria possível sem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que são sequências, né? A gente nunca teria a Segunda Guerra Mundial se não tivesse a Primeira. E em Old Blood temos justamente ao contrário, né? A gente tem uma reimaginação desses acontecimentos, ou seja, tem aí uma história para fechar furos e complementar mais a história do game anterior, The New Order, né? Então temos aí os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial como tema. Como eu disse, a gente tem uma história diferente. Dessa vez, imagine os nazistas ganharem a guerra, pois é o que acontece no game. No game a gente vai invadir o castelo Wolfenstein, procurando assim provas que possam acabar com os planos do vilão do game. No game a gente vai controlar um personagem que eu não sei pronunciar o nome, então para não falar erros, eu vou deixar o nome dele aqui na tela. Vai estar aí, vocês estão vendo que é difícil, né, falar. Que seria o nosso protagonista da história. Ele que é mega fodão, mega OP. Ele que tem habilidades sobre-humanas, cara, sendo até dispensado um pilotão inteiro só pra ele. Então o cara não é pouca coisa. Então já viram, né? Nosso objetivo é matar nazistas, mano. Isso é uma história muito boa para se jogar, né? Porém, eu acho que é muito sombria, cara, sei lá. Você jogando assim parece normal e tal, isso vai de cada pessoa, né? No meu caso, eu sinto um pouco de nervoso quando se fala aí de nazismo, que era só quem estuda, só quem vê filmes e tal, se envolve com o pessoal da época, se imagina no lugar deles. É triste, cara. Apesar de eu gostar muito de estudar sobre essa parte da história em exato, se eu tivesse uma chance de comprar uma antiguidade nazista, cara, eu não compraria, preferia ficar longe. Mas voltando à história do game, uma coisa que eu vi em fóruns e tal, era o pessoal falando, cara, que o game ele não parecia se passar na década de 40, justamente pra gente ter umas armas muito avançadas e tal. Mas deixa eu explicar uma coisa. Na época da ascensão nazista, isso vai de 1933 a 1945, que se tem a queda desse exército, né? Entre esse meio tempo, cara, o exército alemão ou o exército nazista, para ser mais exato, né, desenvolveram tecnologias, cara, que eram absurdamente avançadas para a época, cara. Então, se fosse aí 1941, se você visse o foguete nazista, cara, parecia algo de outro mundo, cara. Você fica impressionado com isso. E porque eu acho que o game é um pouco futurista, né? O game se passa em 1946, então isso temos aí a vitória do exército alemão, né? O exército nazista. Se o exército nazista desenvolvia tecnologias absurdamente avançadas para a época, imagina o que eles fariam se tivessem ganhado a guerra, entendeu? Então, se eles avançaram tão rápido assim, a tendência era continuar avançando. Então é uma explicação que é minha opinião, mas que tem muita lógica, cara. Na questão da jogabilidade, ela é muito boa, tem uma movimentação incrível, que muito dificilmente você vai se irritar com isso. Então isso é algo muito bom e importante. Outro fato muito importante na jogabilidade é uma franquia ela não perder suas raízes, ou seja, eu começo de um jeito, chega no segundo tá diferente. Isso não acontece em Old Blood, então se você jogou aí, por exemplo, New Order, dificilmente você vai ter dificuldade para jogar ele. E claro, falando em raízes, não pode faltar a dupla arma em Wolf. Uma coisa legal para falar para vocês também é para vocês não usarem o modo stealth. Por que, Mark? Não seria ao contrário? Sim, poderia ser ao contrário. Porém, a QI dos inimigos desliga sempre. Ou seja, é muito comum você jogar o game e isso se tornar muito fácil. Muito fácil mesmo. A dificuldade cai pela metade, cara. Sem falar que assim você reduz o tempo do game, que é um ponto negativo, né? Que o game ele tá absurdamente curto. Então fazendo isso você não vai se divertir com certeza. Na questão gráfica a gente tem aí muito problema, cara. Por quê? O gráfico, assim como New Order, ao meu olhar, parece o mesmo. Pode sim ter algumas melhoras, sim. Mas o game apresenta muito bug na textura, cara, absurdamente evidente. A última vez que vi um bug assim foi no Far Cry 3, se eu não me engano, onde você, por exemplo, tá lá jogando, você vê um pássaro voando, você segue esse pássaro com o olhar, e quando você olha para onde esse pássaro estava antes, a textura tá renderizando, ou seja, é como se ela tivesse sendo gerada ali na hora, entende? Isso não afeta muito na nossa gameplay, mas mesmo assim é algo feio de se ver, né, cara? Você compra um jogo pra ter algo bonito e não é isso. Na questão do áudio, eu vou direto ao ponto, né? Ele é arrepiante, cara, de tão bom. Toda a parte do áudio é ótima e dependendo de onde você vai jogar, por exemplo, contra um zumbi, pode sim ajudar muito no envolvimento com o game. Ou seja, ele se torna praticamente um survival horror, digamos assim.
é muito comum você sentir um medinho nessa hora aí do zumbi. Eu tomei alguns sustinhos, mas nada muito sério. Bom, pessoal, chegamos à parte de mais importante de todo o vídeo de análise, as notas. Na questão da história, como eu já disse, a história é muito boa, fenomenal. Tem coisas que eu disse, como a parte da tecnologia, isso foi uma sacada muito foda da desenvolvedora, e eu sou apaixonado por essa parte da história, né, como eu já disse. Porém, o game ele é uma reimaginação de algo real. Então, tudo o que é real, ou seja, fatos, né, geralmente são muito clichê. Clichê, para quem não sabe, é algo óbvio. Então, se a história tá na metade, você já fala, pô, já sei o que vai acontecer no final. É basicamente isso. Mesma coisa você vê um trailer de um filme que é, sei lá, baseado em fatos reais. Ou seja, o que você vê no trailer basicamente vai ser o filme todo. Eu acho que a história merece uma nota de 8. Eu acho que é mega justo. Na questão da jogabilidade, como eu já disse, é uma coisa importante demais o jogo manter suas raízes. Em The Old Blood, a gente tem isso, né? Isso é mega importante para a jogabilidade do game. Outra coisa também muito importante, isso tá praticamente em tudo, é o game ele ter sua própria marca. Ou seja, em Wolf a gente pode usar dupla arma em praticamente tudo. Isso é foda, cria uma marca para esse game. Isso são pontos extras a comentar. A jogabilidade em si, ela é fenomenal, movimentação perfeita, não temos muitos problemas. Eu acho que merece uma nota de 8,5. Na questão gráfica eu vou ter que ser duro nessa parte, cara. Você não pode nem girar muito seu personagem, que buga a textura toda. Como eu disse, a textura em si já não é muito bonita, mas se você for ver outros pontos, sim, tem cenários que são lindíssimos, cara, são caprichadíssimos, principalmente os novos, né? Mas também não é lá essas coisas. Eu vou dar 6,5 para questão gráfica, eu acho justo demais. Na questão do áudio, como eu disse, ele ajuda muito na imersão do game. Eu sinceramente não esperava muito do áudio desse game, mas foi algo fenomenal quando eu vi, eu fiquei impressionado, cara. Então eu acho que nada mais justo que dá nota 8 pro áudio. Bom, pessoal, somando tudo, chegamos a uma nota de 31. Dividindo então pelo número de elementos presentes no cálculo, que seria 4, chegamos a uma nota de 7,7. Então, arredondando, 7,5. É uma nota muito boa. Wolfenstein The Old Blood, se vale a pena ou não comprar isso, é muito controverso, pois ele é um tipo de game que eu só recomendaria para um pessoal inexato, né? Apesar de ser um game de FPS, eu não recomendaria ele pro pessoal que joga IBF, que joga COD. Ele é um game pro pessoal que tem um gosto mais clássico, né? Que quem gosta daqueles clássicos FPS que a gente tinha um tiroteio mais frenético, é mais que recomendável para esse pessoal. Porém, nem tudo é bom, cara. Eu zerei o game em 5 horas, isso é algo bom? É algo bom. Porém, tem que levar em conta que eu tava escrevendo a análise enquanto jogava. Então, provavelmente jogando direto, eu teria zerado aí 3 horas. Isso é um absurdo. Por esse motivo mesmo, a análise deve ter ficado um pouco curta. Eu tive que zerar 2 vezes para vocês terem noção, porque realmente o game é muito rápido, você não capta muita coisa. Se vale a pena comprar, na minha opinião, de amigo, sim, vale. Apesar do game ser curtíssimo, ele apresenta uma diversão enorme, cara. É muito divertido jogar ele. Apesar dele ter lá seus bugs, o game tá barato, tá custando aí R$40, eu acho. É um preço mais do que justo para ele e vale com certeza ser comprado para esse pessoal que eu disse, né? Aquele pessoal que tem um gosto mais clássico. Então, com certeza vale. Bom, galera, então foi isso. Esse foi mais um vídeo aqui pro canal. Espero que tenham gostado. Deu um trabalho enorme fazer essa análise, justamente porque eu tive que jogar ele 2 vezes e fiquei doente nesse meio tempo. Então foi difícil. Então é isso. Se você gostou e não é inscrito e quer receber mais, se inscreve aí para não perder nada. Deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok. E não esquece de comentar também, que isso me motiva bastante. Beleza? Tudo de bom a todos e falou!